Olá pessoal, então nessa aula nós vamos finalizar o conteúdo relativo às redes neurais, trabalhando os conceitos do algoritmo de backpropagation, tá? Que é a forma que nós vamos atualizar os pesos como forma de aprendizado da nossa aula. Então a gente viu que eu posso ter um formato de multicamadas, né, usando a ideia do neurônio de perceptron. E aí a gente viu que esse multicamadas, ele pode, a partir de um momento que eu tenho uma camada intermediária, né, uma camada oculta, e aí uma simples camada é suficiente para aproximar qualquer função contínua. E quando eu tenho duas camadas intermediárias, aí já tenho poder suficiente para aproximar qualquer função matemática. Tudo bem, mas até o momento a gente não tinha discutido aspectos relativos à função de ativação. Até então a gente trabalhava com uma função linear simples que dava a saída a partir de uma aproximação para cima ou para baixo de um valor que eu queria para a minha equação net, né? Que é a multiplicação dos meus pesos vezes os valores de entrada dos meus neurônios. Tudo bem, mas aí a gente tem também outros formatos de funções, né? Por exemplo, uma função logística que vai aplicar diretamente a saída usando o exponencial. E nós temos também uma função tangente hiperbólica que utiliza outra ideia para tratar a saída de ativação dos meus neurônios, né? Tudo bem, então essas duas funções, né, esse tipo de função é importante porque a gente tem e pode absorver propriedades importantes para trabalhar na atualização dos nossos pesos, né? E a principal relação que eu tenho aqui é a questão da minha derivada para o valor da minha função net, que vai ser a ativação. Essa derivada ela vai me dar uma propriedade importante para a gente trabalhar dentro do treinamento da nossa multicamadas, da nossa rede de multicamadas, tá? E aí a gente vai considerar a descida do gradiente, né, o gradiente descendente, como algo fundamental para que a gente possa minimizar o erro quadrático a partir do nosso conjunto de treinamento. Tá? Então, a gente vai destacar agora a importância da descida do gradiente para a gente trabalhar no algoritmo de treinamento da nossa rede. Tá? E aí, o que eu tenho aqui basicamente é um método de otimização, logicamente, iterativo, né, que vai... Normalmente esses métodos iterativos, eles costumam trabalhar com uma solução base e a partir de atualizações desses valores, esse método vai levando até encontrar o objetivo, né, que é a nossa função objetivo. E nesse caso, a nossa função objetivo é minimizar o erro quadrático, né, que é o erro entre o valor que eu tenho como saída e o valor que eu encontrei para aquela minha rede na saída correspondente, tá? E aí, o que eu quero é basicamente trabalhar com algo semelhante a uma regressão linear, tá? Só que quando eu tiver muitas dimensões, na hora em que eu estiver trabalhando a minha regressão linear, tá? Mesmo de forma analítica, que é para atualizar o meu peso, eu vou ter que ter algo desse tipo, né? Uma multiplicação de matrizes, né? Considerando a forma analítica da regressão, esse aspecto bem aqui vai ficar muito pesado, tá? Quando eu trabalho com várias dimensões, né? Digamos assim, um número de dimensões altas, várias dimensões. Então, essa estratégia aqui, de forma analítica, não vai ser interessante. Então, é importante trabalhar com a otimização para que eu possa conseguir treinar essa rede de uma forma consideradamente mais rápida, né? E aí, o que a gente tem aqui é que a nossa função, usando essa ideia, ela vai ser muito semelhante ao que a gente costuma dizer, né, e apelidar de tigela. E aí, o que eu tenho aqui é que o meu gradiente ele vai ser um vetor de derivadas parciais.
E o que eu quero é, começo com a descida rápida, um pouco mais rápida, até aproximar do meu mínimo, e quando eu estiver nessa aproximação do meu mínimo, eu vou fazendo movimentações com menor velocidade, tá? Alguns autores costumam fazer uma analogia que é como se você estivesse jogando uma bolinha de gude aqui, e essa bolinha de gude ela vai descendo até chegar nesse mínimo da tigela, tá? A única diferença aqui é que nesse nosso método de descida do gradiente, essa suposta bolinha, ela não desce com a mesma velocidade, né? Porque a minha função, à medida que eu vou atualizando, ela vai tendo velocidade inicial mais rápida, né? E quando está próxima do mínimo, ela vai fazendo uma aproximação mais lenta, tá? E aí a gente considera dois aspectos interessantes para essa estratégia. O primeiro deles é que a velocidade rápida, ela vai me permitir realmente, quando eu diminuir, ela vai me permitir que eu tenha um seguinte problema, né? Uma demora com relação ao treinamento, já que eu tenho essa modificação de velocidade quando estou próximo do mínimo. Mas, em segundo ponto, ela vai me permitir uma capacidade maior de exploração desse mínimo. Então, essa minha capacidade maior de exploração do mínimo é fundamental também para que eu possa diminuir essa relação do erro quadrático. Então, aqui, a nossa regra basicamente é definir o nosso vetor W de pesos usando aqui um número negativo, porque eu quero mover o vetor de peso na direção que o erro, que é o erro quadrático, né, nossa relação de erro diminuindo, e eu tenho um fator de aprendizado relacionado. Então, esse aprendizado, quando ele está muito grande, é aquela relação que a gente acabou de estabelecer entre a velocidade de treinamento, porque ele vai ter que ir diminuindo até chegar onde eu quero, mas ao mesmo tempo que esse fator vai sendo reduzido, eu tenho uma exploração mais minuciosa lá do meu espaço para definir a relação de diminuição do meu erro entre as entradas e saídas que eu quero obter. Dessa forma, para uma camada só, a minha relação de um gradiente, né, da descida de um gradiente, ela vai estabelecer o erro com um somatório para todos os elementos de D pertencentes ao conjunto de treinamento, e toda essa fundamentação ela me leva simplesmente a estabelecer que o meu erro agora ele vai ser definido para K camadas, então em função das minhas para K saídas, perdão, em função de todas as minhas K saídas, eu vou fazer 1 sobre 2 e fazer a multiplicação um somatório primeiro, né, do D variando para todos os meus elementos de treinamento, dados de treinamento, para cada saída que eu tenho da minha rede, fazendo a relação entre o T do K e do D, né, que é o valor que eu quero para o somatório, né, que eu quero obter, e o O do KD, que é justamente a relação daquela minha matriz que tem os dados de entrada e o rótulo associado num erro quadrado, né? Então, na realidade, o que eu quero é saber como eu vou atualizar meu W de forma que isso seja minimizado, que o meu erro seja minimizado. Em outras palavras, o que eu quero fazer aqui é treinar minha rede objetivando diminuir o erro que eu tenho associado para as minhas saídas. Bom, então, diante dessa conceitualização do gradiente descendente, vamos considerar agora um algoritmo para fazer ao contrário do que a gente estava iniciando com a atualização dos pesos para frente, né? O feed forward. Agora a gente vai pensar no backpropagation, que é uma forma de retroalimentar os pesos a partir de um erro que a gente vai considerar entre os nossos conjuntos de treinamento e as saídas esperadas para a rede, né? Então vamos lá, então vamos considerar aqui para a rede uma camada escondida, né, que contenha NHID unidades sigmoidais, né, que tem aquelas funções que a gente mencionou anteriormente.
N out saídas, que são unidades sigmoidais também, e N in entradas, que são valores dos exemplos que a gente tem para o nosso conjunto de treinamento. O X, que é um vetor de atributos, e o nosso T, que é a saída esperada para esse vetor de atributos, né? Bom, então a gente tem essa ideia, nós temos os nossos Ws que vão ser os pesos, o T são as saídas do treinamento e o O as saídas que vão ser dadas pela rede. E a gente tem como parâmetro de entrada para esse algoritmo backpropagation o nosso conjunto X1T1, que é cada linha da tabela de treinamento, né, se a gente considerar assim, uma taxa de aprendizado e toda a ornamentação da minha rede, considerando o número de camadas que são escondidas, o número de camadas de entrada e o número de camadas de saída. Ok, então a ideia aqui é iniciar o meu W aleatoriamente com valores pequenos, tá? E aí nós vamos fazer a repetição de um procedimento até estabelecer uma condição de parada, tá? Então essa condição de parada, ela pode ser definida por tempo. Eu posso dizer o seguinte, olha, eu quero rodar isso durante 5 minutos, 3 minutos, tá? Essa outra condição de parada pode ser também estabelecida a partir da acurácia. Olha, à medida que eu estabeleço aqui uma rodada, uma época, né, que é um conceito que a gente usa para esse conjunto de iterações, à medida que eu quero rodar 5 épocas, 10 épocas, 50 épocas, 1000 épocas, tá? Isso é outra condição de parada e você pode ainda estabelecer outras diferentes, né, combinações. Você pode dizer, olha, rode, se eu não tiver uma melhora na acurácia da minha rede durante 5.000 épocas, pare, né? Durante 3.000 épocas, pare. Né? Ou então, se a cada 100 épocas eu não tiver uma melhora de 5%, de 3%, eu paro. Então, essa condição de parada, ela tem várias caracterizações para os diversos problemas que são trabalhados, tá? E aí, o que eu vou fazer? Para cada exemplo de treinamento que tem a relação x-t, primeiro ponto, eu vou propagar a entrada para frente até obter as saídas. Então, eu vou fazer o feed forward, que é pegar aqueles valores que a gente já faz, né? Pegar o x, computar como entrada, né? E ver a saída OK para cada saída. E depois que eu tenho essas saídas, eu vou agora propagar os erros para trás na rede, que é a ideia do backpropagation. E aí o que eu vou fazer? Para cada unidade K de saída, eu vou calcular o erro a partir desse ΔK, que me permite fazer esse cálculo. E aí eu tenho agora, para cada K, eu tenho qual o erro relacionado para a camada de saída. Logo em seguida, para cada camada escondida, né, fazendo o próximo passo, eu vou calcular o erro ΔH. E aí agora esse erro ΔH, ele faz para o somatório das saídas, mostrando, né, que cada H é responsável pelo erro ΔK. Então eu sei aqui basicamente qual é a porcentagem da responsabilidade de que a minha camada, para cada elemento neurônio da minha camada escondida, para cada ponto, eu sei qual é qual a responsabilidade dele lá na minha saída ΔK. E finalmente, o último passo, eu vou atualizar para cada peso WI da minha rede, WIJ, perdão, WJ vai receber o próprio valor anterior, mais a multiplicação da taxa de aprendizado, né, o grau que eu tenho de otimização local lá para o jésimo elemento da camada 1, vezes a entrada que eu tenho para o valor do nó IJ, né? Então, o detalhe aqui é que eu tenho, assim como as outras camadas, o grau, né, que eu tenho relacionado ao gradiente, né, da jésima elemento da camada 1. Então, a atualização desse peso vai ser toda fundamentada nessa equação e o nosso algoritmo vai sendo utilizado a partir dessa nova propagação e, finalmente, dessa nova retropropagação que seria o backpropagation. Bom, então o algoritmo backpropagation funciona da seguinte forma. Vamos considerar que essa rede está definida com as suas entradas x1 e x2. Tá? Cada neurônio aqui vai ter uma função.
né? E aí essa função ela passa por uma função de ativação para poder habilitar para cada camada. E inicialmente o algoritmo vai fazendo a propagação. Tá? Então a propagação a gente já viu como funciona. Eu tenho a minha função F1 que vai passar para a multiplicação dos pesos e cada entrada. Tá? Então eu já vou armazenando esse valor para saber qual é a entrada da função F1, quem é esse meu R. Em seguida eu faço para o F2 e finalmente para o F3. A partir desse ponto eu vejo a função de ativação e vou levando para os próximos elementos das próximas camadas, o F4, o F5, tá? E armazenando a multiplicação que eu vou ter que trabalhar, até que eu chego lá no meu final, e aí eu vou ter uma saída Y. Essa minha saída Y, a partir dela eu consigo calcular qual é o erro que eu tenho para a saída esperada lá dentro do meu conjunto de dados de exemplo, né? Então o meu dataset tem essa relação. Eu calculo o meu delta, que é essa relação, e agora eu vou retropropagando, que é fazendo back, né? O back propagation, para o peso definido a partir da função 4, né? Então eu vou estabelecer esse peso 4 a partir da volta do peso 4, 6 e a nossa função delta. Faço a mesma coisa para o delta 5, né, que vai ser na função 5. Mais uma vez faço o delta 1, que é a computação da retropropagação aqui, né, o back. Faço para o delta 2 e finalmente o delta 3. Até que chega um momento que eu preciso atualizar os meus pesos para x1 e x2 são as entradas. Então como é que eu vou fazer essa atualização assumindo para a função F1? Eu tenho o peso anterior mais o fator de aprendizado, a taxa de aprendizado, multiplicada pelo delta 1, que a gente já computou, e o grau, né, a taxa do gradiente local associado, multiplicado pelo valor de x1. Da mesma forma, o meu W' x2 é o valor anterior que ele tinha. No início eu vou atualizar, vou utilizar de forma aleatória, né, com valores pequenos. Então eu pego esse valor anterior mais a multiplicação da taxa de aprendizado, a função sigma, delta 1, perdão, e o grau, que é a representação do gradiente local, né, para essa função F1, que é o acesso do peso, multiplicado pelo valor de x2. E aí a mesma coisa acontece, a mesma ideia para o W' x12, o W' x22, né, a mesma relação, modificando somente os índices, e finalmente para o W' x13 e o W' x23 também a mesma relação. Depois que eu tenho essa nova atualização, aí eu tenho um novo laço que vai propagando novamente esses novos valores até chegar na minha saída, que é onde eu vou computar realmente a diferença do meu erro. E a tendência é que eu esteja minimizando esse erro, que é a função do aprendizado dentro da minha rede.